Olha só, tá vendo essa coelhinha aqui com cara de gatinha? Eu falei pra a Silmara Cortegoso que tá aqui conosco, falei, é uma coelhinha com cara de gatinha, não é mesmo, Silmara? Querida, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, muito prazer conhecer os seus trabalhos lindos, todos aqui expostos. Obrigada. Olha só. Faz muito em toalha, né, de banho. Também, toalha. isso. Hoje eu trouxe mais toalhas, Olha né? que legal. E tecido de copa e todas as coisas. Isso. E nós vamos aprender a fazer essa coelhinha linda, porque é o seguinte, gente, ó. É pintura em tecido estampado com pet aplique, né? Isso. Muito bem. Então, é que ela é meio eclética. Por ela isso é meio... que eu fiz ela com carinha de cara de gatinha. Então, eu já trouxe, tá? Onde eu utilizei o pet appliqué. Eu não vou explicar, porque senão não dá tempo para fazer a pintura. Eu falei errado, então. Eu falei pet applique, não é. Pet appliqué. Isso, pet appliqué. Tá. Então, eu fiz esse pet appliqué. Usei aqui nos ovos, né? De Páscoa e na florzinha que ela tem na cabeça dela, tá? E como que você fez aqui nesse pet appliqué? Você estava desenhado e como que você colou aqui? Então, eu tenho termocolante, eu tenho o desenho e o termocolante. Eu passo pro termocolante o desenho, passo o tecido e coloco aqui. Tá. É que não dá tempo para explicar tudo, né? Então, gente, foi com termocolante aqui, ó, quem faz, mas quem tá começando já sabe que você pega o termocolante para poder colocar o tecido. E a pessoa pode escolher onde ela vai colocar o tecido ou não? Não, eu coloquei onde tem os ovos aqui, que eu acho mais interessante, né? Para dar uma diferenciada aqui da estampa, onde eu vou utilizar o corpinho dela, né? Tá bom. Porque eu já estou trabalhando com tecido estampado, então o que eu quero fazer? Eu quero dar um diferencial para separar o que é corpo e o que é os ovos, tá? Tá certo. E o negocinho de cabelo. E o negocinho, e as florzinhas aqui do cabelo, lacinho, né? Agora a gente vai pintar. Agora nós vamos pintar. Então, o que eu faço para fazer a pintura aqui? Eu vou passar ao redor uma sombra, ao redor do meu risco todo, eu passo uma sombra do lado externo, tá? Tá. Então, o que eu faço? Eu utilizo o incolor para umedecer a parte que eu vou fazer o sombreado. Aqui, ó, do lado externo, eu vou passar o incolor, primeiramente, antes de entrar com a tinta. Porque isso ajuda com que minha tinta, quando eu for fazer a sombra, a tinta não fique parada, não fique sem esfumado, né? Porque você tem que fazer um esfumado. Então, agora sim, umedeci, vou entrar com a cor da tinta. Aqui eu tô usando tijolo, ó, lado externo, ó. Eu deposito a tinta, né? Limpo meu pincel na água. Seco pouco o pincel e vou fazer o meu esfumado aqui, ó. Como eu tenho o incolor embaixo, tá umedecido, né? Isso, eu consigo fazer o esfumado sem que a tinta fique parada, ó. Vou utilizar um pouquinho também do incolor, ó. Vou fazer todo esse esfumado do lado externo. Eu vou fazendo aos poucos, tá? Tá. Depois eu vou umedecer aqui, abaixo do queixo dela. Então, eu venho, coloco o incolor. Eu trabalho sempre com pincel úmido, nunca com o pincel seco, quando eu vou fazer a sombra, tá? Agora eu venho novamente com o tijolo, ó. E isso é para esfumar bem, é isso? Isso, para não deixar aquela sombra parada, tá? Você vem esfumando, que nem aqui, ó. No pescocinho dela, eu tenho que deixar um lado, ó, eu tô deixando aqui o meu lado, onde bate mais sombra, eu tô deixando uma sombra mais larga e venho deixando uma sombrinha mais estreita, onde eu tenho um pouquinho de luz. E menos luz também, né? Isso, ó. E tô fazendo aqui o esfumado com a água também, né? Sim. Ó. Venho com a água e faço esfumado, porque eu estou trabalhando em um tecido que ele é mais grosso, né? No tricoline você não pode utilizar muito a água, não. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, ao redor do olho também, então passo o incolor novamente, ó. Né? E venho novamente com a mesma cor, com o tijolo. Eu não utilizei muitas cores aqui, porque eu tô com ela já
no estampado e eu usei uma cor forte, né? E se ficar colocando tantas outras cores, vai confundir, né? Isso, aí acaba ficando muito poluído, né? Uhum. Ó, faço aqui a luz ao redor do olhinho, tá? Tá. E vou fazer ao redor da boca aqui. Deixa eu umedecer também. Sempre umedecendo antes, tá? Porque se eu colocar a tinta sem umedecer, aí fica Ela fica mais seca e não dá a sensação de esfumado, né? não dá esse esfumado, esse aquarelado que faz, sabe? Abaixo aqui, ó, onde eu tenho a sombra, ó. E essa sombra, a primeira sombra, eu sempre faço ela um pouquinho mais larga. Depois a segunda, eu vou deixando ela um pouquinho mais estreita, ó. Aqui manchou um pouquinho, tá vendo? Então eu pego um pouquinho do meu incolor, ó. E vou passar no tecido, venho com a água e faço o esfumado. Olha só. Aí você vai Já fazendo, resolve? isso, você vai fazendo o aquarelado, né? Ó, vai tirando. Tá vendo? Pra você não deixar uma sombra muito parada. E é legal esse poá, efeito, né? que dá, né? Aqui dessa sombra, né? Isso. E pro lado externo do desenho. Muito legal. Isso, que isso é o que vai diferenciar o desenho, né? Da estampa. Agora, a segunda sombra, passei todo o tijolo, né? A segunda sombra eu utilizei o café, tá? Mais escuro. O mais escuro. Então eu venho com uma sombrinha, eu espero secar, toda a primeira sombra eu espero secar e vou trabalhar com o meu pincel bem úmido para fazer a minha última sombra, que é o café, ó. Ainda o meu pincel pode ficar um pouquinho mais úmido. E ó, venho com a água e esfumo, ó. E vou deixando ela mais fininha, em alguns lugares mais largo. Sim. Né? Para você não deixar aquela sombra toda igual, né? Porque tem lugar que você tem mais sombra no desenho. É verdade. Então você pode aquarelar e ir deixando um pouquinho mais escuro, tá vendo? Que isso é o que vai dar a profundidade. Ó, aqui, vamos fazer novamente. E dá mesmo, né, Silmara? É, muda bem, Muda. aí que vai ficando bonito o desenho, né? É engraçado que o poá aqui, ele não atrapalha de forma alguma o desenho. Não, não atrapalha. Então, gente, ó, não tenha medo de fazer aí a pintura no tecido estampado. Ah, é bem gostoso, porque você acaba criando, né? Através da estampa, você começa a desenvolver bastante... a ter mais criatividade também, se soltar um pouco também, né? Olha só que legal. Você pinta há quanto tempo, Silmara? Faz 30 anos. Nossa Senhora! Eu comecei com pintura em tela. Gente! Depois, quem faz artesanato sempre está mesclando um pouco, né? Eu faço a pintura no MDF, eu faço pintura vai entrando em tela, no outro, vai aprendendo outras coisas. A gente vai aprendendo uma coisa, aprendendo outra. Ó, tá? Vou fazer toda essa sombra em volta dela toda, que aqui não dá tempo, senão... Aí você vai preenchendo e fazendo toda a sombrinha com o café. Tá bom. Pro lado externo, Viu, tá? gente? O corpinho dela, para diferenciar um pouco, o que eu fiz? Eu quis fazer uma sombra só um pouquinho diferente. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o meu pincel um pouquinho mais estreitinho. Esse aqui é o número 4. Deixa eu pegar esse aqui que tá. O número 4. E vou misturar no café, na cor café. Vou colocar aqui, ó. Na cor café, eu coloquei um pouquinho do vinho. E misturei os dois, porque aí dá uma sombra meio avermelhada, meio queimada, né? Onde eu tenho o corpinho dela. Aí eu venho também e vou fazer a sombra aqui, ó. Mais escurinha. Né? Mais escurinha. Vou colocar um pouquinho mais de vinho, que eu quero uma sombra bem avermelhada. Aí você vai dosando, quando você vai fazendo a mistura assim, você vai dosando a cor que você quer, né? Ó. Aí agora esfumar. E agora eu faço aqui o esfumadinho com a água e vou deixando assim, ó, tá vendo? Mais fininho, ó. Aí você vai trabalhando bem devagar, né?
Eu gosto de trabalhar bem devagar, calmo, porque você consegue ir visualizando melhor, E é um né? trabalho para ser feito assim, né, Silmara? Que é pintura, tranquilo, nada de correria, de estresse. Não, é para você mesmo se distrair ali, fazer a coisa para ajudar, né? Isso, é o que eu falo sempre, né? É o seu momento, né? Exatamente. Então, assim, é um momento que você tem que tirar um pouco dessa ansiedade e o artesanato, ele ajuda muito isso. Você aprende, principalmente a pintura, você aprende que não adianta ter muita ansiedade. E você também trabalha a concentração, coordenação motora. Coordenação motora. Os reflexos aí das... Nossa Senhora, é muito bom. Ó, tá vendo? Aí coloquei no corpinho dela, onde eu tenho o corpinho dela, vou fazer toda essa sombra. Eu sempre deposito a tinta e depois venho com outro pincel, ó, aquarelando. Ó, fazendo esfumado. Fazendo esfumadinho, tá vendo? Aqui eu já tenho o corpo. Vou fazer aqui o vestidinho dela. O vestidinho dela eu usei a mesma técnica, só que eu só mudei de cor. Tá. Então, primeiramente, eu vou lá de novo, ó. Vou passar o meu incolor, né? Onde eu quero a sombra. Venho com o lilás. Faço a sombrinha aqui para diferenciar a manguinha, né? Do vestidinho. Vou fazer toda a sombra ao redor aqui, ó, do lacinho. Aqui eu já vou querer uma profundidade maior, que é onde encontra aqui esses dois ovos, né? Então eu passo mais incolor, vou fazer uma sombra aqui, ó, praticamente preenchendo todo o vestidinho aqui, ó. Olha. Tá vendo? Que aí ele vai dar uma diferenciada melhor no corpo. Sempre movimento circular, ó. Às vezes eu coloco um pouquinho de água também, vou aquarelando, ó. Aí é onde vai fazer a separação, né? Onde vai fazer a separação do vestido e dos ovos, tá? Vou fazer aqui o lacinho no interno também dele. Deixa eu colocar um pincel menor pra fazer aqui, ó. Lacinho. Às vezes eu também gosto de umedecer com o pituá, né? Ó. Pituá que é nosso pincel preferido, sabia? É, né? Todo mundo gosta do pituá. Eu prefiro ir assim, mas... Como é? Eu prefiro mais lento. Ah, porque o pituá é mais rápido? É, você consegue preencher a área maior, você preenche mais rápido a área. É, porque ele é mais cheião, né? Isso. Entendi. Mas eu gosto de pintar bem devagar, então cada um tem o seu jeitinho, né? É impressionante, viu? Nenhuma artesã que vem aqui trabalhar pintura faz igual a outra. E assim, cada um mais lindo que o outro, mas sempre tem a sua particularidade, aquilo vai identificar que é seu trabalho. Né? Eu gosto de trabalhar, eu já acostumei, porque como eu pintei muito tela, e a tela é uma coisa que você vai fazendo devagar, uma tinta sobre a outra, né? Então eu gosto mais, eu curto o meu trabalho, eu gosto de curtir mesmo a pintura. Que legal isso, viu, Silmara? Né? A pintura, ela é assim, ela trabalha para você, é um trabalho para você curtir mesmo, ó. Tá. Tá? Então, separamos o vestidinho, né? Fizemos todas as sombras que precisavam ser feitas ali. Isso, primeiro com o lilás. Tá. Agora eu vou aguardar a secagem e venho com o Maravilha. Que é uma maravilha. E é uma maravilha mesmo, olha vamos que cor separar, linda. Ó. Vontade de comer, de tão bonito. Olha isso. Linda, né, essa cor? Ó. Separa aqui, faz a profundidade novamente do laço. Olha só, já vai ganhando outra vida, né? Vai criando, né, ganhando vida a pintura. E é bom esperar secar, que eu tô fazendo nele porque úmido. Não dá tempo, né? Mas eu gosto de secar porque eu trabalho muito com a água e se eu tô com o tecido muito úmido, ele acaba abrindo e acaba manchando a pintura, né? Então, eu tô fazendo aqui, ó, a profundidade do lacinho.
Olha lá, ó, a coelhinha vai ganhando jeito. Olha lá, vai. Agora, a pessoa, para saber onde é essa profundidade, fazer essa sombra, ô Silmara, ela vai adquirir isso só com o tempo mesmo, a prática, ou existe uma técnica para ela que ela consegue saber? Na verdade, o que você tem que ter é prestar bastante atenção onde você quer luz, onde está batendo luz e onde está batendo sombra. Só que eu sempre falo para minhas alunas, a pintura é treino, é visualização, é observação. Sim. Né? Quando eu dava aula de pintura em tela, que agora eu estou meio parada com a tela, eu levava minhas alunas para fora. Elas iam pintar árvore, olha, vamos parar, vamos olhar aquelas árvores. Olha, que interessante. Então você consegue enxergar a profundidade. A realidade, porque tudo tem um pouco de luz, aqui tá mais escuro, aqui tá mais claro, ali aqui na frente, ó, você tá vendo que tá mais escuro, aqui atrás da gente, opa! Olha lá, aqui atrás da gente tá mais escuro, aqui na frente tá mais claro. Se você olha isso, você consegue passar isso para o trabalho também, né? Isso, e o engraçado é que eu levava, assim, o grupo e cada um vê uma cor diferente. Também tem isso, né? A pintura tem isso também. Eu acho que tem, cada um tem o seu jeito de visualizar, de pintar, né? Às vezes o que é feio para você é bonito para outro, né? Então, tem muito observação, eu falo muito, vamos observar, que observação é o principal, né? Ó, terminei o vestidinho aqui, tá? Agora vamos fazer aqui o olhinho. Tá. O olhinho dela, o que eu fiz? Eu peguei o branco, aqui, ó. Não, esse é incolor. Incolor e o branco são parecidos. Ó, coloco o branco do lado, aqui, ó. Abaixo do olho, ó, vou preencher com o branco, preenchi todo, tá? Preenchi todo aqui o olhinho, ó, de branco. Tá? Depois de preenchido, eu peguei a cor cinza neblina e fiz só uma sombrinha aqui do meu lado, do ladinho do olhinho dela. Então, do lado do olhinho lá esquerdo, ó. E do lado, dos dois ladinhos, né? Isso, e do direito. Deixando o lado da sombra, ó, mais largo. Tá. Ó, tá? Depois eu pego o verde, como que eu fiz? Olha que verde, gente. Esse verde é lindo. Né? Eu utilizei o verde cítrico, tá? Preencho todo de verde cítrico. E olha a Silmara fazendo bagunça. Bagunça, cadê? Coloco um pouquinho do verde pistache só aqui, ó. No meinho do olhinho dele. Na parte de cima e na parte de baixo. Isso, ó. Mas só no meio. Na lateral eu deixo sem o verde pistache, porque eu quero deixar mais iluminado, tá? Coloco o black green. Black green, oh, a gente aprende umas cores aqui. Né? Então, e faço aqui a sombrinha com ele mais escuro, ó. Deposito a tinta, tá vendo que eu depositei a tinta e vou eu novamente com a água, deixando uma sombrinha, mais esfumada e mais estreitinha, tá bom? E depois você vai fazer em casa, espera secar, ilumina com o branco, ó. Iluminei. Ó, já vai dando... Aí já vai dando vida. Pra ela enxergar bem agora, só falta o centro. É a mesma cor, black green. Black green eu usei, ó. Achei que era preto ali. Mas vai só um pouquinho do preto. Depois, em casa, com calma, vocês vão fazendo o olhinho, tá? Ó, coloco o preto só pro lado de cima. Ó. Né? Olha, agora ela já tá vendo a gente, olha lá. E ilumina com o branco, ó. Porque essa luz que você faz com o branco no verde, ele dá mais luminosidade. Então, ela fica mais uma luz, ó. Nossa, aqui eu já tenho ele seco, tá vendo? Depois de seco, eu dou novamente a luz seca com o branco, tá? Gente, olha só, vocês estão vendo aí o contato da Silmara aparecendo, telefone,
lá no Instagram, entre em contato com ela, eu sempre falo isso. Pergunta um monte, tira as dúvidas. Né? Isso, agora tá mais fácil me achar, que eu coloquei Sil Pintura em tecido estampado, porque todo mundo fala que o cortegoso é complicado, né? Então fica mais fácil. Viu? Tá mais fácil você achar a Silmara. E aí aqui ela vai seguir com essa técnica até terminar a coelhinha. Isso. E aí você vai ter isso aqui, ó, gente, deixa eu mostrar pra você aqui todo. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui tem umas diferenças pequenas, que é o detalhes finais da estampa, tá vendo aqui? E nos ovos eu coloquei os lacinhos também, gente, olha aqui, tem os lacinhos nos ovos, olha que coisa linda. Pra fazer uma Silmara, vem comigo aqui.